Então, assim, eu sinceramente não concordaria com a afirmação. Se isso aconteceu, ou imagino que acontece em outros lugares, né? E pelo teor das mensagens, se elas realmente forem autênticas, não tem nada de anormal nessas comunicações. O exemplo que Vossa Excelência colocou é um claro exemplo de um factoide, né? Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, né? Mas o que consta no texto específico divulgado pelo site é uma referência de que o determinado procurador da República não tinha um desempenho muito bom em audiência e para dar uns conselhos para melhorar. Em nenhum momento no texto, Vossa Excelência pode ler o texto novamente, integralmente, alguma solicitação de substituição daquela pessoa, né? Tanto que essa pessoa continuou realizando audiências, realizando atos processuais, até hoje. Então aqui é mais um factoide sensacionalista, divulgado por esse site, que eu não sei de onde que se pode compreender que tem algum conteúdo irregular nesse tipo de comunicação. Presidente Simone, senhor ministro Sérgio Moro, eu quero lhe dizer que estou entre aqueles brasileiros que reconhecem e saúdam a sua atuação histórica na quebra da nociva cultura da grande corrupção. Vossa Excelência se constituiu e se constitui no marco para o judiciário brasileiro. Agora, isso não exclui a especulação sobre aquela motivação principal da sua presença aqui hoje, que diz respeito ao vazamento das mensagens. Vossa Excelência já disse mais de uma vez que não tem como guardar na memória coisas que aconteceram há 3 anos. Eu escolhi um vazamento, porque eu acho que esse Vossa Excelência deve ter guardado. Quando disse, num contexto que não foi bem esclarecido, se referindo ao ministro Luiz Fux, disse: neste nós confiamos. O que teria significado aquela expressão? Seria uma diferenciação que Vossa Excelência tem dos ministros do Supremo? Quem sabe uma discriminação porque outros ministros não têm a mesma confiabilidade? E tem uma parte da sociedade brasileira que tem dito isto. Não é por acaso que um sem número de pedidos de impeachment de ministros do Supremo estão dormitando nas gavetas da direção do Senado. Então essa é a minha primeira pergunta. Por que o senhor disse aquilo? Ou se o senhor não recorda de ter dito isso? Nesse nós confiamos. Uma outra coisa, naqueles momentos turbulentos, barulhentos, dos primeiros anos da Lava Jato, Vossa Excelência demonstrou uma dinâmica inusitada para instruir o processo. Entre parênteses, isso significa que o magistrado que quer trabalhar e agilizar processos, ele consegue. Vossa Excelência, em 4 anos, prolatou 211 condenações. Isso é inédito. O Brasil nunca viu isso. Então o senhor deu uma lição ali. Os magistrados que querem julgar, acelerar o processo, aceleram. E Vossa Excelência acelerou. O seu estilo é de dinamizar o processo. E aí eu lhe pergunto, não seria isto, esta celeridade que Vossa Excelência imprimiu à instrução dos processos, que teria lhe permitido, por exemplo, lhe tentado, por exemplo, a conversar com o procurador, com o chefe da força-tarefa: olha, não me atrasa o processo, ataca aqui, mexe ali. Poderia ter acontecido isso? E uma outra pergunta. Na sua fala inicial aqui hoje, o senhor disse que há gente que quer minar
o andamento da Lava Jato e atacar conquistas. E aí eu lhe pergunto para Vossa Excelência aprofundar um pouquinho mais essa declaração, com que fundamento, com que percepção Vossa Excelência diz isso, que atos, que manifestações demonstram esse propósito de minar a Lava Jato. São as minhas 3 perguntas, bem objetivas, porque muito já foi dito aqui hoje, acho que quase tudo já foi perguntado, mas ainda não tudo, e eu me resumo nesses 3 itens. Ministro, com a palavra. Senador Lazier, eu agradeço as considerações também. Do que se encontra naquelas supostas mensagens, tem muito conteúdo trivial. Não é? Então, desse conteúdo trivial, eu olho ali, olha, tem coisas que eu posso ter dito. Não necessariamente nesses termos. Tem coisa que me causa estranheza. No caso ali do comentário elogioso ao ministro Fux é um magistrado que eu respeito, assim como respeito vários outros ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como respeito todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e a própria instituição. Né? Mas recordar especificamente se eu teria dito exatamente naqueles termos, o que me parece ali dos textos divulgados, um texto atribuído ao procurador Deltan, que diz que tinha conversado com o ministro, e isso é normal também. O procurador conversar com o juiz, com o ministro, o advogado conversa com o juiz, com o ministro. Isso é algo absolutamente normal. E aí foi feita uma referência específica ao ministro. E se aquela mensagem minha, basicamente eu disse, não, nós confiamos. Né? É uma paródia daquela... Paródia. Utilização daquela frase que consta na nota de dólar americano. Né? Naquele sentido, que... Eu não entendi por que isso foi divulgado e com tanto estardalhaço. Né? Esse site fez uma especulação, uma fantasia em cima daquilo, não me consultou previamente, né, sobre o conteúdo daquela mensagem. Imagino que também não deve ter consultado o procurador Deltan. E fez todo aquele estardalhaço, isso foi na quinta-feira. Né? Já tinha se visto que não teria nenhuma busca e apreensão que justificasse que ele não consultasse. Eu não entendi porque fez aquela divulgação, porque ainda que aquelas mensagens sejam autênticas, o que não estou afirmando, são absolutamente triviais. Né? Para mim o objetivo ali foi claro, constranger o Supremo Tribunal Federal. Muito grave. Né? Realizar esse tipo de tentativa, como se o Supremo Tribunal Federal fosse assim ser intimidado facilmente, ainda mais por uma troca de mensagens triviais. Não é? Então, enfim, senador, eu peço até desculpas, não posso reconhecer a autenticidade dessa mensagem. Não é? É algo que eu posso ter dito. Isso eu posso lhe dizer. Mas não posso afirmar com plena convicção que eu, tendo dito, teriam sido aquelas as exatas palavras. Porque, vamos lá, são 3 anos, não é? E essas memórias não estão mais no aparelho do meu celular. Sequer o hacker, eu acho que tem que colocar no plural, né? Sequer os hackers que compõem esse grupo criminoso conseguiram colher essas mensagens. Né? Pelo que eu vi até agora que foi divulgado, são mensagens supostamente colhidas do aparelho celular de outra pessoa. Nem sei nem por que atribuíram lá as mensagens naquela como Moro. A indagação tá Moro lá no celular do outro que foi apreendido, ou como é que está isso? Como é que foi essa escolha de atribuição de autoria dos diálogos? A gente também não sabe, porque o site não se presta a realizar qualquer esclarecimento. Ele é absolutamente opaco e também não se presta a apresentar essas informações do material que ele recebeu às autoridades. Então, fica difícil realmente fazer comentários. Mas, como eu disse, tenho absoluta convicção da correção da minha atuação como juiz, das decisões que tomei e das minhas comunicações, desde que sejam divulgadas sem adulteração e sem sensacionalismo. Por isso eu não estou com medo, não. Dizem, tem muito mais coisa. Divulguem tudo de uma vez. A gente analisa daí. O Senado analisa, as pessoas analisam. Eu só queria aproveitar a celeridade imprimida. Aquilo ali não lhe teria lhe justificado conversar, negociar para que o Ministério Público agisse mais rápido? Não, certamente pode ser um fator.
Essas conversas, juízes, procuradores, policiais, advogados, elas acontecem no cotidiano. Agora, o trabalho lá era muito intenso. Eram muitos casos criminais, casos graves, que exigiam decisões, às vezes decisões de quebra de sigilo, bancário, fiscal, interceptação, prisões, revogações de prisões, liberdade provisória, sentenças. Aquilo foi um trabalho muito difícil. Não vou aqui sobrevalorizar, foi trabalho também de muitas outras pessoas, mas foi um trabalho muito difícil. Na dinâmica ali dos trabalhos, eventualmente acontecia alguma coisa, ao invés de você ligar lá para o advogado ou ligar para o procurador, pode vir aqui conversar um assunto, ou o procurador lhe procurar, ou o advogado lhe procurar, eventualmente mandar alguma coisa para o aplicativo de mensagem. Algo assim que eu não sei como isso pode ser considerado criminoso. Senador Nelsinho Trades. Senadora Simone, parabéns aí pela condução dos trabalhos. Ministro Sérgio Moro, os meus respeitos. Vou focar apenas e tão somente no tema que foi proposto para esse debate. Até porque não precisou de muito esforço dessa casa para que essa oitiva pudesse ocorrer como está ocorrendo. Esse é um ponto a ser ressaltado. Todas as vezes em que nós precisamos de algum ministro do atual governo, aqui nessa casa sempre se fizeram presentes. Entendo do adiantado da hora, é humanamente impossível uma pessoa que está desde as 9 horas ouvindo perguntas, rebatendo, debatendo, chegar num ponto de um discernimento mais apurado a respeito de todas as questões que ainda haverão de vir. Mas aqui eu queria colocar algumas questões. Primeiro, é indiscutível o legado que o ministro Moro, então juiz federal, deixou para o nosso país. Isso aí, até mesmo aqueles que o criticam entendem que esse é um legado que precisa cada vez mais ser cultivado e estimulado para que aqueles outros tempos que nos envergonharam não possam mais acontecer no nosso país. Sobre esse vazamento é outro ponto que todos nós queremos uma resposta. E eu penso que de uma forma ou de outra vai chegar o momento de ser esclarecido. Quem foi, quem está por trás, qual a verdadeira intenção, se isso vai acarretar em procedimentos futuros que possam vir a ter incidência naquilo que já foi decidido. Isso tudo nós vamos saber mais para frente. Como dizia o meu pai, muita calma nessa hora. Ocorre que algumas questões me pareceram estranhas. Eu fui prefeito, assim como Vossa Excelência. E é muito difícil com os órgãos de controle apurados, aguçados, e eu tenho a perfeita noção que cada um tem que trabalhar no seu quadrado, fazendo a sua prerrogativa se valer diante da Constituição Federal. Não existe um executivo nos tempos de hoje que não seja questionado. Seja pelo Ministério Público, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelas câmaras municipais. E muitas vezes que precisei, fui atendido e recebido por magistrados, até para poder defender aquilo que eu acreditava que estava em questão, assim como com certeza Vossa Excelência também o fez. O que me soa nessa questão algo estranho é se o ministro, então juiz, participou ou não da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação. Esse é um questionamento. Ou seja, deu uma orientação para que agisse de uma forma ou outra, trocasse A, B ou C.
Porque existe uma Constituição a ser respeitada, existe um Código de Processo Penal. Eu não sou advogado, mas venho de uma família de juristas. E meu pai sempre me cobrava, por que você não fez direito? E uma das coisas que me marcou muito nessa decisão que tomei da minha vida, porque meu pai, como criminalista e atuante no tribunal do júri, defendia incansavelmente a liberdade do cidadão. E eu me lembro muito bem, certa feita, perdeu um júri e eu vi meu pai chorar. Aquilo me marcou, me fez se afastar desse negócio de ser advogado. E fiz bem. Acabei virando médico e urologista. Então essa é a primeira pergunta. Em relação, eu vou também, não vou querer a réplica, então peço mais um minuto. Se houve exatamente isso, e se o senhor entende que nós devemos nos debruçar sobre essa questão muito bem abordada pelo senador Esperidião Amin, da guerra cibernética que está ocorrendo ao nosso redor. Vamos nos debruçar nisso, definir regulamentos, normas, porque cabe a nós fazermos isso. E a partir desse instante estabelecer um novo marco. Eu procuro ver sempre as coisas boas em tudo que acontece nas nossas vidas. Acho que até isso é um bálsamo para você viver melhor. E eu entendo, ministro Moro, que apesar de tudo que Vossa Excelência está passando e de tudo que já deixou de bom para o nosso país, esse calvário que Vossa Excelência está atravessando vai também deixar muita coisa boa. Nós vamos estabelecer, através de princípios, o que um magistrado pode, o que não pode fazer, porque eu tenho a certeza que as atitudes a partir desse momento deverão ser outras. Se ocorreu isso num ponto mais alto, que a Operação Lava Jato foi, o ministro Moro representava isso e representa até, imaginem nos andares menores, imaginem nos andares superiores. Então, o que eu clamo aqui é uma coisa só, porque aprendi também que nessa vida a lei do retorno acontece. Acontece. Vamos buscar, todos nós, com essa lição, uma palavra que seja a tônica de tudo: a justiça. Era isso que eu queria falar. Obrigada, ministro. Senadora, não podemos tomar por autênticos essas mensagens, nós não temos essa certificação. Então, assim, eu sinceramente não concordaria com a afirmação, se isso aconteceu, ou imagino que acontece em outros lugares, né? E pelo teor das mensagens, se elas realmente forem autênticas, não tem nada de anormal nessas comunicações. O exemplo que Vossa Excelência colocou é um claro exemplo de um factoide, né? Eu não me recordo especificamente dessa mensagem, né? Mas o que consta no texto específico divulgado pelo site é uma referência de que o determinado procurador da República não tinha um desempenho muito bom em audiência. E para dar uns conselhos para melhorar. Em nenhum momento no texto, Vossa Excelência pode ler o texto novamente integralmente, alguma solicitação de substituição daquela pessoa, né? Tanto que essa pessoa continuou realizando audiências, realizando atos processuais até hoje, né? Dentro da Operação Lava Jato. Então, assim, o juiz eventualmente comentar para um advogado na audiência, né? Ou para um procurador: olha, profissionalmente, te dá um conselho, faça assim, não faça assado. Como isso pode ser considerado alguma coisa ilícita, né? Então, isso que eu estou dizendo a Vossa Excelência e a todos aqui, se utilizaram de supostas mensagens e constroem um sensacionalismo em cima que não faz o menor sentido, né? Isso não tem nada. Se aconteceu de fato, não tem nada de ilícito. Não estou comandando a Força Tarefa Lava Jato.
Não sou o chefe da Operação Lava Jato, como falsamente afirmou de primeiro momento o jornalista em questão. Nada do texto que foi divulgado, autêntico ou não, autoriza esse tipo de conclusão. Ao contrário, as estatísticas revelam divergências pontuais. Agora, um comentário banal. Como os senhores podem fazer para mim aqui, no final dessa audiência, olha, acho que eu não devia se posicionar dessa forma, ou na próxima vez faça isso ou faça aquilo. Isso significa o quê? Não significa nada. Significa uma proximidade, um conluio. Não significa nada. Então aqui é mais um factoide sensacionalista divulgado por esse site, que eu não sei de onde que se pode compreender que tem algum conteúdo irregular nesse tipo de comunicação. Obrigada. Pela inscrição, senador Luiz Carlos Reis.